A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante, a santificação. Vamos entender então que a santificação ela faz parte desse processo da salvação. É claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus. Me ajuda também a alcançar os 100 mil alunos, 100 mil inscritos aqui no canal, está faltando muito pouco, então coopera aí com a gente. Deixa aí também teu comentário, teu likezinho, porque isso é bênção para nós, tá bom? Também quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico, discipulado novos convertidos da CPAD, e você encontra tudo isso aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, navegar, ficar à vontade, estudar a palavra de Deus e crescer em Jesus. Se você conhece alguém das classes de adultos e jovens, por gentileza, manda o nosso material para eles. Nós temos um site, Facilita EBD, que tem recursos para essas turmas aí, tá bom? Que Deus então te abençoe. Vamos deixar então de conversa e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes. O tema da aula de hoje é a santificação. A leitura bíblica está baseada então em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Também capítulo 7, versículo 1. 1 de Pedro agora, capítulo 1, versículo 15 e 16. E a mensagem se localiza no capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Lê esses textos compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. O processo da salvação em Jesus, ele se dá a partir de algumas perspectivas bem interessantes. Primeiro, a salvação, ela faz parte do plano de Deus. Ela faz parte do plano de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou primeiro. Efésios capítulo 1, versículo 4. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Ele nos chamou primeiro, ele nos amou primeiro. O plano da salvação também faz parte do amor de Deus, é a demonstração do amor de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Todos nós somos alcançados por essa salvação. Agora, estudar a doutrina da salvação é muito legal, porque nós encontramos então os processos dessa salvação. Nós, de linha pentecostal, acreditamos que esses processos se dão da seguinte maneira. Primeiro, Deus nos perdoa. Então, o primeiro processo da salvação é o perdão, através do arrependimento. Então, você precisa pessoalmente se arrepender, então, dos seus pecados. Esse arrependimento é a ação do Espírito Santo em você, te convence, então, do seu pecado, te convence, então, da justiça de Deus. E aí você descobre a necessidade de confessar os seus pecados, de pedir perdão dos seus pecados e ter uma nova vida com Cristo. Todos nós estamos debaixo do pecado. Independente, por exemplo, de ter nascido no lar evangélico, independente de ser uma pessoa honesta, todos nós somos afetados pelo pecado. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. E o salário do pecado, infelizmente, é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 também diz isso. Como nós escapamos então dessa escravidão do pecado? Somente através de Jesus. Ele que é o Cordeiro de Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 29, que tira o pecado do mundo. Somente através do Cristo nós podemos então ter acesso a Deus. Isso quer dizer que o pecado nos afetou, nos afastou de Deus, mas Deus já tinha um plano. E esse plano agora é estabelecido em Jesus, e Jesus agora nos resgata de volta para a presença de Deus. Jesus é a ponte da salvação. Para ter acesso ao Todo-Poderoso, ter um relacionamento com Ele, você precisa pedir perdão. Então, perdão é fundamental. É o primeiro processo. O segundo processo é compreender sobre a justificação. Nós já estudamos aqui em sala de aula. A justificação, gente boa,
é exatamente o entendimento que eu não poderia pagar a salvação. Ó, não tem nada que você faça, não existe ação social, não existe caridade, não existe nada que você faça nessa terra para comprar a tua salvação. A salvação ela não é comprada, ela é oferecida de graça. E ela foi oferecida por Jesus, pelo plano de Deus, mediante a vontade de Deus. Isso quer dizer que nós não merecíamos, nós não poderíamos alcançar essa salvação por causa do pecado. Mas Jesus, ele nos justifica, ele toma agora o nosso lugar, ele assume o nosso lugar, ele é inocente, ele assume o nosso lugar, nos compra agora para Deus. Isso é justificação, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele nos comprou para Deus pelo preço da sua vida, por preço de sangue. Agora, nós pertencemos a Jesus. E a justificação é isso. Deus já nos justificou em Cristo. Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou primeiro, nos amou primeiro. Esse é o segundo processo. O terceiro processo é conhecido agora como regeneração. E aqui eu quero trabalhar a regeneração com você. A regeneração, então, é esse processo de nova vida com Cristo. Isso quer dizer que quando você é perdoado, é justificado, reconhece isso, você agora passa a ter uma nova natureza, uma nova vida, como está escrito em Romanos 8:1. Essa palavra de Deus traz para a gente essa perspectiva que nós temos uma nova oportunidade. Isso fala, a partir do momento que nós temos um relacionamento com Jesus, de um novo nascimento. Então você pode experimentar esse novo nascimento. Esse novo nascimento sendo experimentado por você, significa que você muda de atitude. A sua velha natureza, ela morre. Você passa a viver agora para Deus. A tua cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, é a maneira agora guiada por Jesus. Isso quer dizer que se você mentia, já não mente mais, porque você tem um relacionamento com Jesus. Se você adulterava, já não adultera mais, porque você tem um relacionamento com Jesus. Se você praticava, por exemplo, coisas que desonravam a Deus, você já não faz mais, porque você agora tem um relacionamento com Jesus. Isso é regeneração. Regeneração é conversão. É exatamente mudar. Você estava indo pela estrada rumo ao pecado, mas agora você se converteu, regeneração, e está indo agora rumo ao céu, ao plano de Deus. A regeneração também é muito parecida com santificação. Só que a santificação, que é o tema da aula de hoje, ela faz parte desse processo, demonstrando então o nosso relacionamento íntimo com Jesus. É por isso que nós, cristãos pentecostais, orientamos o novo convertido a ter uma nova vida com Jesus e buscar o batismo com o Espírito Santo pela santificação. A santificação é uma consagração pessoal agora que você faz para Deus, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda a se santificar para Deus, a ter uma vida consagrada que sirva a Deus de forma especial com o testemunho cristão. Eu espero te ajudar hoje em sala de aula. Se eu estou já te ajudando, comenta aí. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o primeiro ponto da lição. Se você pegar dois textos da Bíblia, o texto, por exemplo, de Levítico demonstra para a gente a importância da santificação do povo de Israel se consagrar para Deus, para adorar a Deus no deserto. E a carta que Pedro escreve sobre a importância do cristão agora ser santo, porque Deus é santo, você percebe aqui uma base fundamental de um relacionamento com Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus a partir da santificação. E a santificação é fundamental, é uma consagração para Deus. E que Deus coloque a santificação também no teu coração. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. O que então é ser santo? O que é ser santo? A palavra santo ou santificação significa separado, consagrado, tirado do meio para ser especificamente separado para o momento de consagração. No sentido bíblico, se nós lermos, por exemplo, Levíticos e a carta que Pedro escreve sobre a santificação agora do cristão para Deus, isso quer dizer que nós somos separados do mal, do mundo, para servirmos a Deus. Nós somos separados do pecado para servirmos a Deus. Nós somos separados desse mundo relativista para servirmos a Deus.
Nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus. A santificação perfeita só será possível a partir do momento que nós formos transformados, quando Cristo então nos chamar no momento do arrebatamento. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 e 53, que em um abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados para o estado de santificação, de forma perfeita. Nós agora, como cristãos, podemos experimentar a santificação em atitudes diárias, em atitudes verdadeiras, que dão testemunho do Cristo, que louvam ao Senhor. A santificação não está atrelada somente à maneira de se vestir. É claro que a maneira de se vestir é uma ação coerente para um testemunho cristão. Você deve obedecer às normas da tua igreja, que teu pastor te orienta. Mas a santificação está atrelada a algo mais do que isso, ao teu coração com Deus, a tua vida em serviço da obra de Deus, a tua vida em favor da glória de Deus. Nós mesmos somos chamados para sermos santificados em Jesus. Que Deus então coloque isso no teu coração. O segundo subtópico, ainda do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto: Deus quer a nossa santificação. O que mais Deus deseja é que tenhamos um relacionamento com Ele. Deus quer que nós tenhamos então um relacionamento com Ele. Como nós podemos ter esse relacionamento? A partir da santificação. A santificação é exatamente a demonstração então desse amor de Deus para conosco. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Olha, tem muita gente que compreende Deus como um Deus distante. A palavra distante traz essa ideia de transcendente, inalcançável. Mas o Deus da Bíblia é um Deus imanente. O que é isso? Um Deus perto. Um Deus que se revela, um Deus que diz o seu nome, um Deus que se apresenta no Cristo, um Deus que conversa com você, que ouve a tua oração. É tão interessante que a Bíblia dá esse testemunho para a gente, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, porque Ele não mente. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Ele é verdadeiro, correto e justo, como está escrito em Salmos 33, versículo 4 e 5. Jó capítulo 34, versículo 10. Ele odeia também a maldade. Salmos capítulo 5, versículo 4 e 5. Ele é bom, como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 8. Ele é amoroso também. Olha o amor de Deus aqui, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. 1 João capítulo 4, 7 e 8. Demonstrando então que Deus se revela em santificação, que está caminhando conosco. Jesus, ele é a revelação então direta de Deus. E essa revelação de Jesus demonstra então todo o plano de Deus para conosco. O nosso Jesus se revela então como Deus perto. Ele é a revelação do Pai. Jesus caminhava com as pessoas, comia com as pessoas, ouve a tua oração, está perto de você. Então ser santo é tomar atitudes e decisões diárias que te guiam para perto de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, o segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: tipos de santificação. Como nós podemos então nos santificar para Deus? A lição então traz para a gente 3 maneiras de santificação. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a santificação então inicial. O que é a santificação inicial? A santificação inicial, ela faz parte então desse processo da salvação. Isso quer dizer que quando você aceita Jesus, você naquele momento é santificado para Deus. Você naquele momento de aceitar o Cristo mediante a fé, passa a ser santificado e tem um relacionamento agora direto com Jesus. Esse é o processo da santificação inicial. Todos nós, como crentes em Jesus, precisamos passar pelo processo da santificação inicial. Eu preciso me santificar para a glória de Deus. Você precisa se santificar então para a glória de Deus. Esse é o processo da santificação inicial. Em Cristo nós temos então esse privilégio de nos santificarmos para Deus. Então o processo da santificação inicial faz parte desse processo da salvação. O segundo processo é conhecido como santificação então progressiva. A progressiva, gente, é a partir do momento em que você se converte, quer ter então um relacionamento com Jesus, caminhando com Jesus diariamente, progressivamente. Você passa a tomar atitudes, decisões que glorificam a Jesus. Por exemplo, se você mentia, você agora não faz isso, porque você agora tem um relacionamento com Jesus.
Se você agia mal, desonestamente, você passa a agir agora honestamente. Está muito atrelado com a regeneração, com a conversão. Você agora está tomando atitudes diárias para a glória de Jesus. Se você acessar sites que não agradam a Deus, você para de acessar, porque agora você está se santificando para Jesus. Isso é progressivo. O que Deus quer que nós façamos é exatamente isso. Tenhamos então um relacionamento com Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, registra isso para a gente também. A terceira fase, está aqui no terceiro subtópico, é a santificação final. A terceira fase da santificação é a santificação então plena. Essa santificação plena, ela acontece em um viés escatológico, ou seja, no momento do arrebatamento da igreja, quando Cristo vier arrebatar os seus santos, a sua igreja, você então será santificado de forma plena, com um novo corpo glorificado e santo, e então habitará com o Senhor para sempre. Essa é a santificação plena. A própria Bíblia traz essa perspectiva para a gente de uma forma muito clara. 1 João capítulo 3, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, demonstrando que essa santificação plena é exatamente no momento em que nós formos morar com Cristo para todo sempre, debaixo da graça de Deus. Essa perspectiva é a perspectiva então da santificação desses três modelos. Avançando então, terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: aperfeiçoando a santificação. Quando nos referimos então em aperfeiçoar a santificação, estamos falando desse segundo modelo, que diariamente nós nos colocamos à disposição para servir a Deus. Teu adolescente também, você também se coloca à disposição então para servir a Deus com todo o teu coração, e que Deus coloque isso em você, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. O primeiro subtópico, aqui do terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto: renova então seus pensamentos. Jesus trabalha em nós, renovando então os nossos pensamentos. De que maneira ele renova os nossos pensamentos? Ele nos ajuda agora a ter pensamentos santificados para a glória de Deus. Nós temos, por exemplo, pensamentos pornográficos, pensamentos obscuros, maldosos. O Espírito Santo, quando habita em nós, nos ajuda agora a santificar então esses pensamentos. Outra maneira prática de você vencer esses pensamentos maus é preenchendo o teu coração e a tua vida com a palavra de Deus, com a escola bíblica, com o estudo das Escrituras, tendo uma vida agora guiada pelo Espírito de Deus. E isso demonstra a transformação agora das nossas atitudes diárias. E essas transformações acontecem a partir dos nossos pensamentos. A nossa vida passa a ser consagrada, a nossa mente é mudada pelo Espírito de Deus. Isso está demonstrado em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E em 1 João capítulo 1, 7, demonstra agora que a nossa vida é guiada pela presença de Deus, nossos pensamentos também. Então ore pedindo que o Senhor possa te ajudar a vencer os seus maus pensamentos e ter uma vida agora consagrada para Deus. Em segundo lugar, nosso segundo subtópico, aqui do terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto: diga não então aos desejos da carne. A partir do momento em que aceitamos a Jesus, constantemente estamos em luta contra a nossa carne. A nossa carne, ela nos leva então ao pecado. Como nós podemos vencer a carne? Vencendo então a velha natureza e assumindo o compromisso com Jesus, sendo agora guiados por Jesus. Você pode domesticar a tua carne, colocando a tua vida agora em consagração direta para Deus, em serviço para Deus, em guiar a tua vida e o teu corpo para agradar ao Senhor. Os desejos da carne, por exemplo, influenciam especialmente essa faixa etária da adolescência. Muitos adolescentes estão aprisionados no pecado da pornografia, da masturbação. Como eles podem vencer isso? Colocando então a sua vida para Deus, para o serviço de Deus e dizendo não ao pecado. Como também está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 a 17, que nos dá a base bíblica de termos uma vida agora a serviço de Deus, servindo-o para agradá-lo, colocando todos os nossos pensamentos, as nossas ações agora guiadas pela carne, para a presença de Deus, para a vontade de Deus. Esse é o nosso papel. Nós devemos fazer isso. E sempre levantar a pergunta: diante de uma tentação, o que Jesus faria? Qual é o posicionamento de Jesus?
e eu quero me parecer com Cristo. Finalizando então, o terceiro e último subtópico fala sobre viva para Deus, ou viva a palavra de Deus, né? Viva servindo ao Senhor. A tua vida precisa ser consagrada para Deus, com o objetivo então de guiá-los em Cristo, de guiar os teus alunos, de viver para adorar a Deus, de viver em adoração, de colocar os teus talentos, os teus pensamentos, as tuas ações para a glória de Deus. Gente, eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, aqui na classe dos adolescentes. Se eu te ajudei, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Acompanha também o nosso Ministério Pastoral, vou ficar feliz se você fizer isso. Se você está afastado da igreja, está desviado, está frio na fé, quer voltar para Jesus, coloca aí no comentário, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code, preencher o nosso cadastro e nós vamos orar por você, escaneando esse QR Code que está aí disponível na tela, no teu visor, para que possamos orar por tua vida em Cristo Jesus. É claro também que eu quero trazer algumas dicas de leitura que vão te ajudar a crescer em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Paixão pelas Almas. Vale muito a pena você conhecer esse material, Crescendo em Jesus. Também quero indicar para você o texto Formação Espiritual. Esse material da editora Mundo Cristão vai te ajudar muito a crescer em Jesus também. E o texto A Formação de um Discípulo, da editora Vida. Esse material muito legal para você que quer crescer, se consagrando para Deus, servindo a Jesus de todo o teu coração. Eu te aguardo por aqui na lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o tema A Certeza da Salvação. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.